E a gente está vendo aí os últimos dias, né? Coisas do Arco da Velha acontecendo e continuando determinadas situações, né? Inclusive, no, vamos dizer, na capinha do vídeo, eu coloquei, né, os Hollywood queimando, né? Esses incêndios absurdos, né? Que aconteceram na cidade, principalmente ali, para quem conhece, né? Ali, Palisades, Pacific Palisades, Malibu, né? Que é zona nobre, gente. Nobre, nobre, nobre. Tudo destruído, gente. Destruído. E de novo, mas os ventos, os famosos Santa Ana Winds, não é? Os ventos de Santa Ana sempre sopram nessa época. Claro que sim, gente. Claro que sim. Isso aí não é novidade. Só que foram mais fortes, mas, gente, não tinha água. Os bombeiros lá engatando as mangueiras nos hidrantes, que inclusive com um número reduzido. Por quê? Numa cidade perigosa que sofre com frequência esses incêndios, você vai reduzir o número de hidrantes. Não tem água nos hidrantes. Os reservatórios, eles têm reservatórios estratégicos para abastecer essa rede de hidrantes, estavam vazios, totalmente vazios. A prefeita globalista, né, essa prefeita de Los Angeles, Karen Bass, lá, coitada, é uma total sem noção. Eu vi algumas entrevistas dela, fiquei chocada. Né? Tudo bem que a gente está acostumado aqui com esse bando de boçal que nos controla, né? A maioria deles, né, semi-analfabetos praticamente, totalmente incompetentes. Mas nos Estados Unidos, cidade de Los Angeles, uma cidade importante, como é que elegeram uma mulher totalmente sem noção? Totalmente, não tem ideia de onde está. E ainda me reduz, não é, o número dos bombeiros, aí começa com aquela agenda woke, não é? Bombeiro, mulher, aquelas mulheres LGBTs, não sei o quê, as mulheres desse tamanho, como é que vai carregar uma pessoa? Tem até uma polêmica, e perguntaram para a chefa dos bombeiros, que é uma desse pessoal woke aí, mas se você precisar carregar um homem, não, ele não deveria estar lá, em primeiro lugar, eu não tenho que carregar ninguém, mais ou menos falou assim, não, exatamente. Olha que loucura, gente. O chat está caindo toda hora aqui, não sei porquê. Mas a loucura isso, né, gente? Como é que pode, assim, tem uma desconexão total com a realidade e todo mundo acha lindo, ninguém reclama, você não vê ninguém chinchando. Então, o que é que acontece? Gente, Agenda 2030, eles estão acelerando essa Agenda da 2030, eles não querem, de maneira alguma, tá? Pessoas conscientes, empoderadas, com um pensamento claro, autossuficientes, ou que tenha a possibilidade de ser autossuficiente, né? O pessoal do off-grid, né, que chama, né? Você ter painel solar, bateria em casa, não precisar de eletricidade, comunicação independente, nada independente. Eles querem todo mundo carneirinho. Então, o que acontece? Esse padrão desses incêndios, isso aí, essa ação, obrigado, peguei aqui. Exato, beleza. Agora vamos conectar nos incêndios, porque faz parte dessas ações de Agenda 2030. Eles precisam introduzir as smart cities, a gente já falou, as cidades inteligentes, que são prisões tecnológicas. Eles querem a maioria da população vivendo como a gente vive no Brasil. Isso é que é esquisito aqui no Brasil. Eu nunca entendi isso. Nunca entendi isso. Porque nós vivemos num país monstruoso. Por que a gente tem que ficar construindo arranha-céu? Ou então prédios de 30 andares, 40 andares? Para que isso? Para quê? Por que as pessoas não vivem em casas, em bairros espalhados e tal? Não é? Bem espalhados, a gente tem espaço. Na Europa você não tem. Por exemplo, rodando lá em Portugal, naquelas aldeias, aquelas pequenas
cidadezinhas, tudo a casa, uma colada na outra. Mas não tem espaço, gente. O país é desse tamanho. A gente consegue entender. Agora, por que no Brasil a gente não? Tudo isso. A gente parece que já foi, já começou errado as coisas. E nos Estados Unidos, não, é o contrário. Não é? A maioria, salvo Nova York, que é uma cidade atípica, não é a típica cidade americana, é totalmente atípica, tá? As pessoas moram em prédios muito altos, porque não tem espaço, não é? É muito pequeno. Mesmo não sendo Manhattan, fala do Brooklyn, do Queens, o espaço é limitado, é um monte de gente. Então, uma cidade que sempre foi assim, anômala, para padrão americano. Já as demais cidades têm o seu centrinho com as suas torres, só que a maioria das pessoas, os subúrbios, não é? Que tem outra conotação nos Estados Unidos. Aqui é ruim, não é? São áreas ruins da cidade, não é? Periferias, não é? Ditas ruins, não é? Assim, mais simples. Lá não, é o contrário. Então, o que é que acontece? É um modelo que não interessa para o GO. Eles querem as smart cities, querem todo mundo vivendo nos arranha-céus, nos apartamentinhos, totalmente dependente, sem carro, sem mobilidade toda pública, que é muito mais fácil de controlar. Você seleciona, vai para cá, vai para lá, cria artifícios para não deixar as pessoas irem de bairro para bairro, ou somente pessoas selecionadas ou autorizadas podem fazer isso, como a gente já está vendo na China. Eu já vi vários vídeos. Eu vou começar a salvar essas coisas para mostrar, porque tem muita gente que acha, Filipão está falando os trecos, como assim? Porque uma imagem é bem melhor. Às vezes eu tento ilustrar aqui com o X, né, que é uma plataforma mais livre, né, você consegue ter mais coisa, então fica mais fácil. Mas assim, eu vou começar a salvar tudo, porque é muito interessante. Eu vi na China, sabe, parece um iPadzinho pequeno, grades entre bairros de determinada cidade, você tem que ir lá escanear seus olhos, sua íris, né, para poder, se for autorizado ou não, já tem um sistema de crédito social, que se você é obediente ao sistema, você tem as autorizações, se não é obediente ao sistema, você é restringido de viajar, de sair do teu bairro. Então, vários níveis de restrições, ou seja, um absurdo, só em prisão inteligente, gente. Já vivemos num sistema que é uma prisão onde não vemos as barras da prisão. Só que esse é um sistema 2.0, que é um sistema muito difícil você sair. Se eles conseguirem implementar, não, a gente não vai conseguir sair, gente. Não vai conseguir sair. É a prisão perfeita. Porque, além dessa situação das cidades ditas inteligentes, onde todo mundo, um amontoado em cima do outro, nos apartamentinhos desse tamanho, dependendo da caridade do governo para um monte de coisa, essa renda universal, todos esses papos aí, é justamente para deixar você um escravo perfeito, recebendo as suas migalhas, as suas raçõezinhas, não é? Com aquela comida vagabunda toda, cheia de nanotecnologia, cheia de porcariada lá, para deixar você cada vez mais imbecilizado, atacando, não é? Contaminando a região límbica do cérebro, impedindo uma alta atividade cerebral, é o contrário, reduzindo, baixando, é você sendo um robô perfeito. Então, esses incêndios estão acontecendo justamente para fazer essa mudança, essa transição. Califórnia é o estado mais populoso. Esse incêndio que a gente viu agora em Los Angeles, se você vê o padrão, como que foi a reação, inclusive a reação das autoridades, é assustador, como foi muito parecido com o de Maui, no Havaí, há uns meses atrás. Vocês lembram? Maui foi a mesma coisa. E uma coisa interessante, tá? Muitas pessoas tentando voltar para suas casas para olhar e a polícia não deixando, igualzinho em Maui. O que está acontecendo? Como assim? E em outros lugares da Califórnia também. Eu não lembro exatamente, mas entre Los Angeles e São Francisco, vários lugares também com esses incêndios anômalos, estranhos, né, que de repente queima, inclusive queimando de maneira cirúrgica, hein? Tem muitas fotos, muitas, vamos dizer, imagens muito interessantes de alguns incêndios que se passaram alguns anos atrás até. E você direitinho, a casa queima, as árvores em torno intactas. Com certeza vocês já viram essas imagens.
Ou seja, estranhíssimo, estão usando tecnologia para fazer isso. Não digo no caso agora de Los Angeles, que me parece que realmente foi uma coisa por causa dos ventos do Santa Ana, os ventos de Santa Ana muito mais fortes, que espalham mais rápido, mas nós vimos inúmeras imagens de pessoas tocando fogo propositalmente.